Oi, turma do livro Conversando sobre a Vida, Jesualdo Costa, Mãe Terra. Em O Pequeno Príncipe, Antoine de Saint-Exupéry narra a história de um lindo príncipezinho, uma criança extraordinária que visita alguns planetas. E o que muda em cada planeta visitado é a característica de seu habitante. Sim, cada planeta é habitado por uma única pessoa. É uma história fictícia que traduz grandes ensinamentos, pois sabemos que o universo é a casa do Pai que Jesus se referiu no Evangelho de João, no capítulo 14, e as moradas são os incontáveis planetas. Cada planeta tem a sua características estas impostas pelos espíritos que habitam em cada um deles. Os espíritos independem da matéria para viver. Todavia, se utilizam dela para evoluírem e se desenvolverem, e os planetas acolhem os espíritos compatíveis com a sua natureza. Isso não significa que em cada planeta exista apenas uma classe de espíritos. Não, a maioria, é claro, está mais ou menos no mesmo nível evolutivo, porém Deus permite que espíritos de classes e de até ordens superiores reencarnem em planetas cuja população necessita de seus ensinamentos. São os chamados espíritos missionários, que nos ajudam em nosso progresso moral. Isso é muito comum em toda a casa do Pai, o universo. A Terra é a nossa morada bendita e o planeta que nos acolhe desde tempos imemoráveis. A grande maioria de nós somos realmente filhos da Mãe Terra, no que tange o corpo físico e perispiritual, saídos dos elementos do planeta, enquanto os espíritos saímos de Deus, nosso Pai maior. Eclesiastes 12.7. O corpo volve à terra que o deu, e o espírito volve a Deus, que o deu. No universo tudo evolui, porque o progresso é uma das leis divinas. O espírito evolui moralmente e a matéria, com suas transformações, paulatinamente vai se melhorando. A Terra, como já se sabe, já foi um planeta de ordem primitiva, compatível na época com a nossa condição moral e intelectual. Com a nossa evolução, consequentemente, ajudamos na evolução do planeta e hoje a Terra é o resultado do que fizemos com ela. Hoje um pouco mais melhorados, porém ainda muito distantes da espiritualização maior, necessitamos ainda de muitas provas para vencermos e muitas expiações para depurarmos. Essa é a característica da nossa bendita morada, a Terra, provas e expiações. Apesar de estarmos mais próximos da animalidade do que da angelitude, agradecemos a Deus pelas oportunidades de crescimento que tem nos proporcionado através da Terra. Mesmo não sendo ainda uma morada para espíritos felizes totalmente, não é mais uma morada primitiva, onde os recursos eram parcos e a sobrevivência era muito difícil. Quando estamos muito enfermos espiritualmente, a Terra atua como um hospital, onde expiamos nossos erros do passado através de alguns sofrimentos providenciais. Quando estamos com a consciência desperta para o crescimento, anelamos passar por algumas provas e aí a Terra atua como uma escola. A sabedoria de Deus é perfeita, como perfeitos são todos os seus atributos. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 5, Jesus afirma que os mansos serão felizes, ou bem-aventurados, porque herdarão a terra. Haverá mudanças, a terra passa por um tempo de transição. Ela evolui na escala dos mundos e precisaremos estar compatíveis com a sua evolução para merecermos permanecer nela. Como terráqueos que somos, amamos a nossa querida terra e nela desejamos permanecer, fazer jus à sua condição. Para isso, precisamos fazer muito bem a nossa lição de casa, para passarmos de ano e continuarmos nessa maravilhosa escola que passará por um nível superior. Então, para quem tiver curiosidade de saber um pouco mais sobre o que o Jesualdo está falando aqui, nós fizemos um estudo no outro canal sobre transição planetária.
através do Divaldo Franco e o Manuel Filomeno Miranda, e teve também no Rumo do Mundo de Regeneração. São as duas obras deles que eu fiz a leitura, estudei com o pessoal do canal, aonde fala, gente, que nós estamos, desde que a Terra existe, em transição, desde que ela foi criada. A transição sempre ocorreu. Transição o que que é? Mudança, transformação. Então, dia após dia, a nossa Terra está se transformando, assim como nós. A gente observa, através de algum comportamento que nós temos hoje, que nós somos bem diferentes do comportamento que nós teríamos há 10 anos atrás. É engraçado que o Facebook, ele tem muito disso, né? Ele traz pra gente fotos antigas como lembrança e apresenta pra gente novamente na tela, né? Ó, recordação de 1 ano atrás, recordação de 2 anos atrás. Às vezes eu vejo foto de 1 ano atrás, 1 aninho só, e eu vejo o tanto que eu já mudei de lá para cá. E não só fisicamente, com mais ruga e coisa e tal, como também aqui dentro. O que eu pensava naquela... Porque não tem aquelas frasezinhas que vem junto com as fotos que a gente coloca, né, no Face, ele traz pra gente depois. Ah, o que você postou em tal dia de tal ano. Tem coisas que eu postei há 1 ano atrás que hoje, se fosse para eu postar, eu não ia colocar assim, aberto para outras pessoas. Eu poderia até sentir novamente, eu não estou livre. Mas mesmo que eu sentisse aquilo que eu postei, hoje eu não postaria. Porque a minha maturidade hoje é outra. Eu não tenho que estar colocando algo assim tão pessoal, porque às vezes a gente numa crise, né? Eu tive muitos picos de raiva, tanto é que hoje mesmo eu falei para meus amigos no WhatsApp. Eu tô numa luta danada, porque eu prometi para Deus que eu não vou passar raiva. Mas eu sei que o problema que eu tenho quanto à poliomielite está ligado a esse sentimento, que ele aflora do nada. Né? Eu dou os 5 minutos e a Patrícia perde a paciência e vem aquela ira, aquela raiva, né? De querer resolver as coisas aos trancos. Eu sou muito assim. Então eu falo que eu sou porque eu ainda não mudei. Eu posso ter crises assim ainda de querer ser autoritária, de querer ser quem manda, quem faz e acontece. Eu sempre fui muito guerreira para ter as minhas coisas. Tanto material, como para poder ter o meu lugar, o meu respeito perante as pessoas. Então eu tive que me impor muito. E nisso aí me fez ser uma pessoa endurecida. Para algumas coisas muito endurecida. O que é certo, o que é errado, né? E o que é certo para mim. Aí é que tá. Nem sempre o que é certo para mim é certo para o outro. Enfim. Então eu tô numa luta danada com esse sentimentozinho chamado raiva. Falei, eu vou lutar contra ele, né? Toda vez que ele aparecer, que esse sentimento vier, eu vou dar um jeito de segurar ele, né? E aí eu tava assistindo até a Alice no País das Maravilhas, o filme, assisti o 1 e o 2 ontem, eu peguei a sequência do filme, porque até então você assiste separado, fica meio desfocado, eu assisti o 1 e o 2. E tanto no 1 como no 2 tem uma frase da Alice que eu marquei, né? O impossível só existe se você não acreditar no possível. Então, eu estou muito numa luta que eu quero vencer, não de acabar com a minha doença, a poliomielite, mas eu quero estagnar. Eu quero provar que é possível. Se, através do outro canal, né, a gente está estudando esse livro aqui, Curas Espirituais sob a luz da doutrina espírita, né? Então, esse livro aqui é excelente, em pouco tempo ele já me ganhou. E ele diz que é possível a gente fazer um backup aí, né? Um reset, eu sei lá, uma limpeza e tirar os excessos de lixo que a gente fez no nosso perispírito e com isso conseguir uma saúde melhor. Talvez até estagnar a doença, uma comorbidade que a gente tenha. Então eu estou numa fé muito grande disso. E eu descobri que de todos os sentimentos ruins que eu possuo, o pior deles é esse da raiva, porque esse da raiva eu me desconheço. Em determinados momentos eu me torno violenta, em agressão verbal, agressão física até, né? Eu não sei se a física eu volto a cometer, porque eu estou bem debilitada fisicamente, mas já fui valentona. Então é algo que está muito forte dentro de mim e que eu preciso cortar. Então eu tô numa luta desse, né? Eu tô que nem Pedro, eu prometi que eu vou trabalhar a respeito desse sentimento raiva e eu vou. Santo Agostinho também fazia isso, né? Aquilo que ele errou num dia, ele tentava trabalhar no outro.
E quando você começa a trabalhar a sua falha, quando você começa a trabalhar aquilo que você tem como vício, você percebe uma melhora. Aí quando o Face me mostra lá, né, uma mensagenzinha lá, eu irada, postando no Face, algo que alguém me falou, não preciso colocar nome, né? Nome de pessoa eu não coloco. Mas aquelas indiretinhas boba, infantil, que quando você tá com raiva, quando você tá com algum sentimento você quer colocar para desabafar, Facebook querendo ou não, é uma terapia, né? As pessoas que estão ali, eu pelo menos, né? Eu tenho meus amigos no Face. Então, tudo que eu coloco lá, eles leem, se eles veem que eu não estou bem, eles me ligam, eles conversam comigo, eles fazem palhaçada, cada qual dá aquilo que pode, quando pode, para que eu fique bem. Então, o Face, para mim, é uma terapia. Sempre usei ele dessa forma. Tem pessoas que usam para paquerar, tem pessoas que usam para política, tem pessoas que usam para ver meme, tem pessoas que usam para cuidar da vida dos outros, né? Cada qual na sua. Eu uso como terapia. E aí, ontem mesmo eu peguei uma frase lá que eu tinha colocado no Face, apareceu para mim uma foto eu já olhei assim e falei, nossa, tem mais ruga do que o ano passado. Até aí, beleza, tô envelhecendo, faz parte. Mas quando eu bati o olho na frase, eu falei, caramba, Patrícia, hoje você não teria coragem de colocar uma frase dessa, porque você sabe que aquilo ali só vai ter um efeito negativo, um efeito de exposição de um sentimento seu que não é bom e que outras pessoas podem até pegar aquilo como uma verdade. Você está induzindo pessoas a sentir o mesmo que você. Então, quer dizer, é outro pensamento, é outra Patrícia ali, né? Não parece que se trata da mesma Patrícia. Um ano. E é um ano do quê? De estudo, é um ano de dedicação. Se a gente percebe a diferença de um ano para o outro em nós, imagina o tamanho então das transformações que ocorrem no planeta, a nível de planeta. Aí você entra nesses vídeos curtos que tem em Quai, em TikTok, né? Esses aplicativos que fazem vídeo curto, o pessoal pega lá, a onda tá subindo na calçada, o pessoal fica brincando com isso, né? Nossa, eu tô aqui, eu não tô acreditando, olha só, a onda tá subindo. Gente, é um novo tsunami. E bota aquele pânico. Pois é. Enquanto as pessoas ficarem brincando com esses fenômenos, que na verdade são naturais, é a gente que está invadindo o mar, é a gente que está invadindo os rios, né? Enquanto as pessoas brincam que eles estão vindo para cima, vai ocorrer. Mas não é essa catástrofe que todo mundo tá pregando aí. Gente, ontem eu entrei no Quai para postar um vídeo meu. Enquanto o Quai ficou aberto lá, porque tem que ficar aberta a tela, né? Para postar, você tem que ficar com ela aberta. Você não pode fechar, que senão o vídeo não posta. Apareceu um monte de vídeo de gente falando que tem que estocar comida com urgência, porque vai acabar a comida, porque vai dar uma pane na rede social, nos meios de comunicação, e vai ser o fim do mundo, é uma catástrofe, não sei o que e tal. E eu fiquei olhando tudo aquilo e os comentários, né? Os comentários são os piores, então. Pior do que o engraçadinho que fica colocando esse pânico todo, são os comentários, que as pessoas se deixam levar por aquilo. É um negócio que você devia olhar, né? Mata a curiosidade, você quer ver, tá lá, né? Como meme também, a gente se diverte com essas porcarias. Quer ver, veja, tá lá para ver. Mas não participa disso, não dá corda. Tem gente que fica dando corda. Aí alguns a gente, sei lá, eu não sei se é porque a gente é sensitivo, né? Aí passa aquele sentimento de agonia de quem está escrevendo. Meu Deus, Jesus virá e que seja feita a vontade de Deus. Sabe, coloca Deus no meio, coloca sentimento de agonia no meio dos comentários. Para quê? O que que aquilo vai dar? O que que aquilo vai melhorar? Se acontecer uma catástrofe, se acontecer um meteoro cair na Terra, se acontecer de não ter água, de não ter comida, ué, é um momento que cada um por si vai ter que se virar. Mas não agora. Agora eu acho o auge do egoísmo você estocar arroz, feijão, açúcar, macarrão na tua casa. Tem gente que tá vendo um jeito de estocar por 30 anos.
Aí você estoca comida na tua casa e o cara tá lá na esquina, meu, pedindo comida. E você não vai dar porque você tem medo de passar fome? Não, eu acho um desagravo, sabe? Ninguém tá nadando em dinheiro para poder ficar estocando comida e, e deixar de fazer pelo próximo. Eu passei agora ali perto de... Aí na divisa de Mogi com Bertioga, indo para Bertioga, caminho para Bertioga. Eu tava passando e eu tava indo no sentido Biritibuçu, né? E no local lá tinha um cara todo enrolado na coberta, não tava frio agora de manhã, quando eu passei lá. Mas o cara tava todo enrolado na coberta e tinha um colchão dobrado no meio e ele tentando, né, se enfiar no meio do colchão para se proteger. E aí, na hora assim, me deu um aperto, porque eu tava indo para Piritiba comprar um lanche. Um lanche que eu podia comprar aqui na padaria perto de casa, um lanche de linguiça, pão com linguiça. Mas para passear, para dar uma esparecida, eu vou lá longe, gasto com Uber e gasto com lanche, enquanto o cara tá ali enrolado dentro de um cobertor, embaixo de um colchão, e aquilo ficou martelando minha cabeça. Eu falei, ai, se na volta eu fizer esse caminho aqui, eu pedi 2 lanches. Falei, se na volta eu fizer o mesmo caminho, eu vou parar e vou largar um lanche para esse cara aqui. Não vai matar a fome dele. Mas sabe aquela coisa assim, do eu tô podendo, e o cara que tá ali deitado daquele jeito ali, ele não pode? Então, para ficar menos ruim, menos pesado para mim, porque eu tô podendo, eu não posso me sentir culpada porque eu trabalhei a vida inteira, tenho dinheiro e compro um lanche. Que eu fiz essa escolha, eu não sei qual é a escolha que aquele cara fez, mas me doeu de ver a situação daquele cara e a minha. Me incomodou. E tem gente que passa, olha e não se incomoda. Então eu sinto que esse fato de me incomodar é um passo de transformação no meu íntimo. Não é que eu estou ficando boa, que eu sou maravilhosa, nada disso. Mas tem gente que olha e não se incomoda. É pior do que eu, não tá? E cadê essa transição planetária? Ela está exigindo da gente transformações nesse sentido, não é transformações de matéria, para você juntar mais coisas de matéria. Se você for morrer, você vai morrer e não vai levar nada, nem um grão de arroz que você vai guardar por 30 anos, porque você não vai levar esse arroz. É bobagem. As pessoas estão se desesperando, ouvindo conversas que não têm fundamento científico nenhum. A Terra, ela passa por transformações desde que ela existe, desde que ela foi criada. Então, não é de hoje que pode haver explosões de vulcão, que pode haver terremoto, que pode haver maremoto, que pode haver tufão, que pode haver, que mais? Abalo sísmico, meteoro, tsunami. Não é de hoje. E ainda mais com as pessoas fazendo gracinha de colocar casa dentro de rio, dentro de mar. É um tal dos prédios. Agora na Praia Grande aí, eu acho que teve o quê? Umas 2, 3 semanas atrás, na Praia Grande tava caindo um prédio. Pô, faz correndo, né? Daquele jeito, para vender logo. Usa material de segunda. Num lugar onde o clima tem que ser material muito bom para durar. Porque é o próprio clima quente, úmido, salgado do litoral, aquilo ali é horrível para material de construção. Eu tive um namorado que eu fui reformar a casa desse cara. Pô, nós tentamos colocar pintura na parede da casa dele 3 vezes. Não dava, porque o clima não ajuda. Então tem que ser material bom, tem que ser investido, né? Azulejo, tem material específico para se fazer prédio. Os caras fazem de qualquer jeito e botam lá para vender. Não tá nem aí. E aonde? Na boca da praia, porque aí você abre a janela, você dá de cara com a praia. Só que você já está praticamente dentro do mar. Se der um tsunami, se der ondas fortes, tal, vai vir para dentro da tua casa. Teve um amigo meu, uns 3 anos atrás, 4 anos atrás aí, a mãe dele pegou Covid e não conseguia levar a mulher para o hospital, presa dentro do apartamento, em frente do apartamento, o mar tomou conta. Não tinha como sair de carro, não tinha como levar a mulher no hospital. Então, assim, as pessoas, elas procuram, elas sarna para se coçar também. Tem coisas que
está exigindo nossa mudança interior, junto com a mudança do planeta. Tem coisas que as pessoas não mudam e ainda conseguem piorar o seu estado. E depois dá uma de, ai, coitado de mim, eu vou morrer. Ninguém tem que ter medo de morrer, porque a morte não existe. Nós temos o corpo físico que vai morrer, mas o espírito não vai. Então, cuide do seu espírito. A Terra está tentando sobreviver. Eu faço um passeio por semana. Um passeio, eu vou para o meio do mato. Eu vou para a represa, eu vou para a mata, eu vou para campo. Eu procuro sempre um lugar que tenha natureza, uma vez por semana. E esse mês de junho, julho, agosto e agora setembro, eu não estou conseguindo pegar foto boa. Todos os lugares que eu vou tem queimada. Eu não consigo pegar um ar puro para poder voltar com a garganta mais leve, né? Tá pesado, eu tô falando com vocês, isso aqui tá tudo pesado. Porque em vez de respirar ar puro, a gente vai respirar fogo, fumaça. As pessoas botam fogo gratuitamente só para ver pegar fogo. Tem gente que fala assim, alguns casos pode ser até alguém ligado a prefeituras que faz isso, né? Já que tem que fazer a limpeza pública, ao invés de fazer limpeza pública, vai lá e joga fogo em volta de rodovias e tal, que é para poder economizar trabalho, serviço, dinheiro com material. Eu não sei até onde isso pode ser verdade ou não, mas também não duvido que isso aconteça. Mas além desses casos que pode ser que ocorra, tem pessoas que gratuitamente gostam de jogar fogo. Tá passando, viu o mato, achou bonito e pá, joga fogo. Vamos deixar queimar, vamos fazer a festa. Gente do céu, a falta de consciência do caramba, porque jogou fogo, a fumaça vai ficar onde mesmo? No ar. E no ar vai ficar onde mesmo? Pra gente respirar. Aqui em casa é tudo fechado. Entrou fumaça aqui pela janela, não tem para onde ir. A fumaça fica aqui dentro e fica dias até ventilar. Eu coloco o ventilador virado para a janela de volta para ver se joga de volta para lá. Mas é tudo entupido. Vira e mexe, tem que ficar tomando antialérgico. Falta de conscientização das pessoas. Então a gente não tem consciência com o nosso próximo, a gente não tem consciência ambiental, nós não temos consciência nem conosco mesmo. Porque se eu estou fazendo um mal na natureza ou para algum ser humano, na verdade eu estou fazendo mal para mim mesmo. Quando eu ajudo um ser que está indefeso, que está à margem, é a mim que eu estou ajudando, eu estou sendo caridoso, o meu sentimento de caridade aumenta. Para mim isso é imunidade, para isso eu vou me desenvolver espiritualmente. Quando eu protejo a natureza, quando eu cuido da natureza, quando eu não como em exagero, né? Ficar aí estocando comida porque vai acabar e os outros passando fome. Quando eu não estou sendo egoísta, eu estou com a minha consciência tranquila. Então, nós temos que caminhar junto com o planeta. Ele está se desenvolvendo e a gente tem que se desenvolver também. E é isso que o Divaldo bate muito lá no Transição Planetária e no Rumo do Mundo de Regeneração. Nos 2 livros, o Divaldo bate muito sobre isso. Que a espiritualidade inferior, ela não quer que a gente evolua. Ela não quer que a gente passe para o outro degrau. Nós estamos no prova e expiação e eles querem que a gente continue. Por que querem que a gente continue no prova e expiação? Porque provas e expiação traz sofrimento, traz dor. E a espiritualidade inferior e ignorante, que às vezes são até inimigos do passado, eles querem que a gente sofra. Eles não querem que a gente evolua, eles não querem que a gente melhore. E se a gente melhorar, ainda tem mais essa. Eles não melhoraram. Então, eles vão ser expulsos daqui. Eles só vêm até nós porque nós somos inferiores e nós atraímos eles aqui, ó. Pelo pensamento, pelo sentimento, pelas nossas atitudes erradas, pelas nossas escolhas erradas, pelos nossos vícios. Então, nós atraímos a espiritualidade inferior. Mas quando isso mudar, quando a gente tiver um pensamento melhor, atitude melhor, que a gente for pessoa melhor, a espiritualidade inferior não vai ter vez. E eles sabem disso, então eles querem de tudo que a gente não melhore. Então eles colocam empecilho o tempo todo, colocam ideias na nossa cabeça para que a gente faça sempre coisas erradas para que a gente continue no planeta de prova e expiação.
Só que o Divaldo já bateu o martelo. E o Chico já falou que a data limite é 2054, 2057. Não tem choro nem vela. A partir de 2054, 57, a gente vai estar num planeta de regeneração. Os que são bons, os que pularam de fase, né? Que nós estamos numa fase de videogame. Pensem assim. Aqueles que subiram de fase permanecem no planeta Terra. Os que não subiram de fase. E aí estão dizendo que é o tal do planeta Quiron, que é para lá, que ele tá como se fosse a Terra na época que era primitivismo aqui. Diz que o Quiron é igualzinho à Terra quando aqui era primitivo. Então é para lá que mesmo espíritos sabedores, inteligentes, mas de moral muito baixa vão parar. É uma luta. Então, para que eu não vá para um planeta que está lá começando na Era do Fogo, eu tenho que agora botar minha barbinha de molho aqui e trabalhar em razão do bem. O bem pela terra, pelas pessoas, pelo meu emprego, pela minha família, pelo meu cônjuge, pelo meu filho. Tudo que eu tiver, pelos animais, a causa. Eu tenho que pegar causas. Eu tenho que trabalhar em favor, sim, de tudo e de todos. Correr atrás do prejuízo, porque 2054, 57 está chegando. Pode ser que eu, Patrícia, não viva até lá, nessa encarnação. Mas quem me garante que Deus não me dá uma outra oportunidade, que eu desencarne aí 2025, o ano que vem, e ele me deixa 5 anos no plano espiritual, 2030, eu tô voltando. Eu com 20 aninhos vou estar pegando o planeta regeneração. Não tá bom? A gente tem esperança de que a vida vai continuar, a gente tem esperança de que a gente pode vir para um lugar melhor. Agora, o duro é a gente saber que tem essa esperança, que tem essa expectativa de continuar no nosso planetinha, que ele vai estar melhor, que a gente pode interagir de uma maneira melhor com ele, sem tanto sofrimento, sem tanta violência, porque regeneração não tem nada disso. Vai ter um perrengue ou outro, lógico, porque, não, como ele falou aqui, não é que é regeneração, todos os espíritos são de regeneração. Vai ter um ou outro perdido no meio, que é para aprender com os mais evoluídos, e os mais evoluídos para ensinar os menos. Como agora. Só que não tem prova e não tem expiação. Prova, não tem teste. Não tem expiação, não tem sofrimento. Regeneração. Significa que você está regenerado, que você é um espírito melhor, que você é um espírito um pouquinho mais de luz, que você tem condições de ajudar o que está em prova e expiação, que você tem condições de dirigir a sua vida com menos apego, com menos materialismo, sendo mais sociável, mais solidário, num quadro de mais caridade, de mais amor. Pô, vocês não querem isso não? Eu quero. Então, para isso, a gente tem que espalhar essa boa nova. A boa nova qual é? Fora da caridade não há salvação. Faça ao outro o que gostaria que fizesse com você. Ame a Deus sobre todas as coisas. Essa é a boa nova, que de nova não tem nada. Nós já ouvimos isso quantas e quantas vezes. Só Jesus foi 2024 anos atrás. Veio o Espiritismo, a terceira revelação, e fora da caridade não há salvação. Pô, tá aí, desde 1800 para cá. Bora, gente, acelerar nosso passo e parar com essas paranoias de que o mundo vai acabar, de que a gente tem que ficar guardando comida dentro de casa. Se acontecer o alarme, se acontecer fatos e não conversas, a gente vê o que a gente pode fazer por nós e pelo próximo. Agora, essa história de fazer só por nós, que nem quando teve Covid. Eu achei uma piada na época. Eu, pelo menos, achei uma piada. A gente tinha que guardar água e papel higiênico. Ou seja, você não precisava guardar comida. Você só ia precisar de... Não, era água, álcool e papel higiênico. Uma loucura. O pessoal ia para o mercado para comprar água, papel higiênico e álcool. E os preços desses produtos foram lá em cima, porque os donos de mercado adoram fazer esses pânicos aí para eles lucrarem. Bobagem. Não faltou água para ninguém, não faltou álcool para ninguém, não faltou papel higiênico para ninguém, não. E gente estocando isso em casa. Qual a moral disso aí? Eu não entendi.
O que o papel higiênico tinha a ver mesmo? O álcool ainda vai lá, a água, né? Mas o papel higiênico eu fiquei sem entender, porque nem diarreia o Covid dava. Então, a gente fica apavorado por algumas coisas que a gente ouve e a gente entra no embalo. Tem que investigar. Ontem, cada vez que eu ia assistindo algum vídeo que ia falando lá do catástrofe, fim de mundo, meteoro, eu ia lá na Google, e olha que a Google também pode errar, mas ia lá na Google e colocava lá, tal coisa pode acontecer? Aí vinha embaixo, não é verdade. Aí eu colocava, tal coisa pode acontecer? A Google, não, isso não é verdade. Tal, é preciso ficar juntando comida dentro de casa? Não, isso não é necessário. Então, a Google, ela é ligada ao mundo inteiro, não é só aqui. É o planeta. É notícias do planeta. Ela sabe tudo, a Google sabe tudo, até meu tipo de sangue se bobear. Então, por que a gente está tão apavorado? Porque escutou, ouviu dizer? Não, vamos aqui, ó, estudar, vamos entender através de estudo, de verdade. Aí a gente não se apavora, a gente tem um entendimento. E através do entendimento a gente tem a calmaria. E através da calmaria a gente tem a atitude correta. É assim que funciona. Senão a gente volta no primitivismo, né? Daqui a pouco tá todo mundo um matando o outro aí por conta de 1 quilo de carne. Cuidado, hein? Aí o Gesualdo faz aquele poema no finalzinho, né? Planeta Escola. Na infinita escala evolutiva, tudo muda, avança e se transforma. Está tudo inserido em leis e normas. Leis corretas, perfeitas e imutáveis, que Deus, Pai de grandezas inegáveis, estabeleceu de forma muito igual. Tudo é lei divina e natural, onde justiça de Deus nela se encerra. Dessa forma eu vejo a nossa terra como um misto de escola e hospital. Nossa terra já foi primitiva, na infância de sua evolução. Hoje é casa de prova e expiação. Entre todas as moradas do Senhor, será um dia habitar de mais amor, pois tudo no cosmos se evola, e é esta a certeza que consola e nos faz viver com esperança de um futuro planetário de bonança para nossa terra, nossa escola. Porém, tudo dependerá de nós, pois também estamos no processo. Somos parte integrante do universo. Inteligências e desenvolvimento, nosso nível evolutivo no momento, é o que nos faz viver expiação. Felicidade é a combinação de amor, caridade e altruísmo. Precisamos vencer o egoísmo, erradicá-lo do nosso coração. Então, eu não conhecia o poema, mas ele simplesmente fez um resumo daquilo que eu falei, né? A questão da Terra estar evoluindo, nós temos que evoluir junto, senão a gente vai ser expurgado daqui, colocado no Quirón, que é um planeta menos evoluído. E os espíritos mais evoluídos vão permanecer aqui. Permanecendo aqui, nós temos que continuar sendo bom. Se a gente for egoísta, também nós vamos ser reprovados. Então, as duas chagas que Jesus tanto falava, nós temos que extirpar, nós temos que diminuir, que é o orgulho e o egoísmo. A gente se desenvolvendo, com a Terra se desenvolvendo, a gente permanece por aqui no planetinha de regeneração que está para despertar aí a qualquer momento. E que seja muito bem-vindo esse novo período e que nós possamos estar dentro dele.